Para você ligado na programação do Abordo Notícias, aí está ele, Dr. André Marcília. Fábio, que história é essa? GLO sem Lula. Será que só assim, para conseguir um reforço das forças do Rio de Janeiro, através aí de uma ajuda do governo? Que história é essa de GLO sem Lula? Ele disse que não decretaria GLO enquanto fosse presidente. Ele acabou de decretar GLO lá no estado do Pará, na segurança do estado do Pará. No Rio de Janeiro, para ajudar o governador Cláudio Castro e também a população a combater o narcoterrorismo, de jeito nenhum. Só que o Congresso Nacional pode jogar uma bomba no peito de Luiz Inácio Lula da Silva e aprovar uma lei que não precisa do presidente para decretar GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Dr. André Marcília, especialista em direito, é um jurista excelente, vai contar tudo pra gente aqui no nosso canal, presta atenção. Tudo isso, a gente tem um projeto, tem um projeto interessante circulando no Congresso, que é do Partido Novo, salvo engano, e esse projeto, ele diz o seguinte, ele faz com que seja possível que os pedidos para Exército, enfim, os pedidos decorrentes da GLO, a GLO é isso, a GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, de que tanto se falou essa semana, é um instituto que permite que as Forças Armadas entrem em campo com poder de polícia para uma finalidade específica, por exemplo, no Rio de Janeiro. Se decretarem GLO no Rio de Janeiro, as Forças Armadas podem agir ali com o poder de polícia, de forma provisória, de forma específica, com uma finalidade que é específica também, mas pode ter esse poder de polícia. Só que para isso o governador tem que pedir e o presidente da República tem que aceitar. E o Lula já disse que não vai conceder, o Lewandowski também já disse que não vai. E aí a grande questão é possível ter exército na rua do Rio de Janeiro, mesmo sem o presidente ou o governo federal ser parceiro nisso? E a grande questão é que esse projeto quer resolver isso, quer não fazer com que o presidente da República tenha de dar essa autorização para que a GLO siga adiante, ou seja, para que as Forças Armadas possam atuar. Isso é realmente algo que seria muito desejável, porque hoje em dia o que acontece é que os governos estaduais, às vezes, por uma questão de percepção da necessidade do combate, eles estão ali do lado do problema, eles estão ali no fogo cruzado, eles entendem o que está acontecendo, e o governo federal, lá em Brasília, muito longe, ideologicamente tomado pela glamorização do crime, pela vitimização do criminoso, acaba achando que o combate é desnecessário, que é possível combater o crime com flores. Bom, dentro desse cenário, é muito ruim que esteja nas mãos do presidente a possibilidade de uso das Forças Armadas para essa finalidade específica. Então esse projeto de lei pretende tirar única e exclusivamente das mãos do presidente da República essa possibilidade, podendo, por exemplo, o governo estadual requisitar e isso ser o suficiente para que as Forças Armadas auxiliem nessa função específica de combate à criminalidade, por exemplo, no Rio de Janeiro. Acho muito desejável, porque é uma obrigação, inclusive, da Constituição que isso ocorra. Alguém dirá, mas as Forças Armadas devem estar exclusivamente nas mãos do governo federal. Mas o governo federal, no artigo 144 da nossa Constituição, há uma clareza muito grande de que deve se combater a criminalidade, inclusive com as Forças Armadas, tanto o governo estadual, quanto o governo federal, quanto todos os demais membros do Estado. Então, se o governo federal não o faz, ele age de forma omissa. Ao agir de forma omissa, ele age de forma criminosa. Então, a gente não pode permitir que um governo federal negligente, omisso e que haja de forma criminosa em relação ao combate à criminalidade estanque a possibilidade de que outros membros do Estado combatam a criminalidade, né? O governo federal não pode trabalhar contra, ele tem que trabalhar a favor. Se ele trabalha contra, a gente precisa sim criar mecanismos para que se cumpra a Constituição, esse artigo da Constituição que faz com que toda a federação deva se empenhar no combate à criminalidade. Se o governo federal não fará esse
esse combate que as Forças Armadas, que também pertencem ao Estado, o façam, mesmo sem que isso parta do governo federal. Isso tende a acontecer. Vocês entendem? Quer dizer, se as Forças Armadas estão nas mãos do governo federal, mas o governo federal é omisso, é necessário que a gente consiga acionar as Forças Armadas sem o governo federal. Ele não pode ser a represa da utilização de um instrumento de Estado como as Forças Armadas. Alguém dirá, será que é importante as Forças Armadas no Rio de Janeiro? Olha, nós precisamos entender que lá está ocorrendo uma guerra civil. Não é uma questão de polícia e bandido, é uma guerra civil. E dentro de uma guerra civil, dentro de um combate a grupos terroristas, é disso que se trata. Mesmo o governo Lula não assim nomeando, são grupos terroristas, esses faccionados, e nós estamos numa guerra civil. Dentro desse escopo, claro que Forças Armadas são necessárias. Se é uma guerra civil, não é polícia que vai resolver unicamente. É necessário, sim, o envolvimento das Forças Armadas. É disso que se trata e esse projeto é interessante. E outros mais que venham e que os políticos fiquem atentos à necessidade de que nós não dependamos da vontade política de uma pessoa, de um partido ou de uma ideologia para combater adequadamente a criminalidade que está tomando conta dos estados. Muito bem, esse é o nosso querido doutor André Marcília, para você acompanhando aqui o nosso programa, né? Viu aí que legal? É possível usar as Forças Armadas no Rio de Janeiro sem Lula autorizar? Ah, meus queridos, como eu gostaria de ver esse Congresso Nacional tomando decisões assim explosivas, né? Decisões que agrade a população de fato, tá? Que agrade a população que, de uma certa forma, está cansada de tudo isso, né? A gente sabe muito bem que a população do Rio de Janeiro apoiou, bateu palmas para o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Olha só, Moraes determina a preservação integral de provas da mega operação policial no Rio de Janeiro. Ministro do STF exige documentação detalhada e garante acesso à Defensoria Pública para assegurar transparência e direito à contraprova. Depois da mega operação policial, que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro, incluindo 4 agentes de segurança pública, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, determinou a preservação completa e também detalhada das provas relacionadas à ação, incluindo registros parciais, laudos e materiais coletados em campo. A determinação, segundo Moraes, busca garantir transparência, permitir que a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro tenha acesso pleno às evidências para análise e eventual produção de contraprovas. A documentação rigorosa das provas é essencial para garantir transparência e permitir controle social sobre as ações do Estado, afirmou Alexandre de Moraes ao determinar o cumprimento imediato da decisão. A decisão do ministro atende um pedido da Defensoria Pública da União, que solicitou ao STF acompanhamento técnico das investigações, a presença de profissionais especializados durante as perícias. Segundo o ministro, o objetivo é assegurar a lisura e a credibilidade da produção probatória diante da dimensão inédita da operação. Quantos de vocês aqui, tá? Quantos de vocês ainda acreditam que o STF ainda vai se levantar contra o governador do Rio de Janeiro? Comenta eu. Quem acredita que o STF ainda vai tomar medidas contra o governador do Rio de Janeiro? Comenta eu. Inclusive, o governador do Rio de Janeiro, o cara explodiu nas pesquisas, explodiu na avaliação do povo. E o que nós temos agora? Um governo que não envia as Forças Armadas para ajudar. Um governo que está perseguindo o governador Cláudio Castro. E agora só falta a justiça aí para cima, né? Só falta a justiça. Muitos aí comentando eu acredito. Pois é, e olha só, mais pesquisas a respeito disso. 1.500 pessoas foram entrevistadas em diferentes regiões aí do estado do Rio de Janeiro.
A pesquisa mostra que mais de 60% dos moradores do estado, tá? Não da cidade, aprovam operação no Alemão e também na Penha. Várias matérias, né? A gente já trouxe aqui a respeito dessa aprovação. Dentro das favelas, mais de 70% da população aprovou o que o governador Cláudio Castro fez. Os únicos que estão aí de nhanhanhá, sabe quem é? É a turma da esquerda. São eles. Exatamente essa turma esquisita. Exatamente a turma da esquerda que fica de mimimi por aí. Então, meus queridos, a população aprovou, A população concordou com Cláudio Castro. E é aquela velha história, né? Não foi chacina, foi faxina. É diferente, né? Não foi uma chacina, foi faxina. Cláudio Castro arrebentou com tudo. E sem a ajuda do governo, hein? Sem a ajuda do governo federal, meus queridos. Sem a ajuda do governo federal, o Cláudio Castro botou pra arrebentar. Aqui, ó. Cláudio Castro visita policiais feridos na Operação Contenção. O governador deu apoio e desejou boa recuperação a agentes da Polícia Militar, meus amores. Exatamente. Esses são os heróis do Rio de Janeiro. Não é vagabundos. Esses aqui são vítimas. Esses aqui estão feridos. 4, infelizmente, vieram a óbito. Se tem vítima nessa situação, como nós já sempre falamos, são esses. Eu estava acompanhando, né, alguém dizendo bem assim, o meu filho era motoboy, ou mototaxista, né? Meu filho estava trabalhando, aí perguntaram, né? Minha senhora, se o seu filho é tudo isso, é uma pessoa de bem, um trabalhador, o que ele estava fazendo na mata de madrugada? Hã? Aí fica difícil responder, né? O Flávio Bolsonaro, ele fez uma vaquinha para ajudar aí as famílias dos policiais mortos. Rapaz, olha aí o Brasil, olha a direita aí. Olha o Brasil. Olha o poder ainda da família Bolsonaro, hein? Olha o poder da família Bolsonaro. Foi rápido isso daqui. Foi rápido, tá? Em 7 horas, superou a meta de R$400 mil. Ou seja, pelo que eu entendi aqui, eles iriam abençoar cada família ali com 100 mil. Lembra que houve um policial morto no estado de São Paulo e o Bolsonaro doou 100 mil para a família? E pelo que eu vi aqui, a meta do Flávio era repetir aquilo que o Bolsonaro fez, né? O Bolsonaro doou 100 mil para a família de um policial morto. Pelo PCC, né, em São Paulo. E aí, meus queridos, o que acontece? Agora, a meta era arrecadar R$400 mil. E eles conseguiram ali bater a meta e ultrapassou a meta. Conseguiram R$530.500. Parabéns aí ao poder de mobilização do nosso querido Flávio Bolsonaro. O senador lançou vaquinha nesse domingo. Em 7 horas superou a meta de 400 mil. Foram 9.813 doações. Rapaz, que doações boas, hein? Sério mesmo. A galera, ó. É isso aí. Dê parabéns, viu? Meus parabéns à população que ajudou aí os policiais, a família, né? Dos policiais nessa operação do Rio de Janeiro. Que foram mortos na mega operação do Rio de Janeiro. Eduardo Bolsonaro está aí, meus queridos. O que o Eduardo está dizendo? Ele reagiu a petistas que chamou a operação de chacina. O deputado do PL, ele rebateu a alegação que Raymond
do PT de São Paulo, que a operação contra o Comando Vermelho, que resultou em 121 mortes na terça-feira, dia 28, teria sido uma chacina. Para o parlamentar, o petista deve sofrer algum problema mental, o que comparou a uma psicopatia. Essas pessoas sofrem de algum problema mental, porque são as mesmas pessoas que chamam velhinhas com bíblias na mão, que rezam o Pai Nosso, de terroristas, e aplaudem quando vão para a cadeia. Por exemplo, o caso da Débora dos Santos, aquela que escreveu Perdeu Mané numa estátua. Eles a chamam de terrorista. 14 anos de cadeia. Eles vão lá e batem palmas. Agora, eles choram lágrimas de crocodilos pela morte de 100 bandidos que estavam trocando tiro com a polícia. Acho que isso beira uma certa psicopatia. Tudo que a esquerda faz é construir uma narrativa que interessa a eles. Valeu, nosso querido Eduardo Bolsonaro, botando para quebrar isso mesmo. Eu falei aqui, vou repetir. Eu tava gozado, né? Que eu estava, quando eu dei a matéria, tinha uma foto do pessoal em frente à Praça dos Três Poderes e uma pessoa estava com uma cadeira na mão. A imagem da matéria, que falava a respeito disso. Presos do 8/1, condenados do 8/1, pegam mais penas do que quem é pego no Rio de Janeiro com um rifle na mão. Exatamente. Então eu até usei, né, aqui um exemplo. Quem foi preso no 8/1 com uma cadeira na mão pega mais cana do que quem foi preso no Rio de Janeiro com um rifle ou um fuzil na mão. É desse jeito. Não adianta fugir da realidade. A realidade é uma só. A verdade é uma só. Se você está portando um fuzil no Rio de Janeiro e você for preso, você pega menos tempo de cadeia do que quem foi pego com Bíblia, rezando o Pai Nosso, Ave Maria, portando uma cadeira lá no 8/1. O PT considera esses terroristas. Mas quando se trata dos traficantes do Rio de Janeiro, que agora, na nossa concepção, não são traficantes e sim narcoterroristas, aí o PT não classifica essa turma como terroristas. Não, só comete um ilícito aqui e outro ali, né? São anjos. São anjos de plantão. Plantão para acabar com a vida do cidadão de bem. Não é isso? Plantão para acabar com a vida do cidadão de bem. Tá chegando agora? Esse é o momento para você escrever aqui no programa 20. Exatamente. Escreva 20. E dê uma moral aí via Pix. Fortaleça o nosso canal aqui, ó. Qualquer valor será muito bem-vindo ao nosso programa. O Pix vai ficar aqui também, ó, embaixo do microfone do Gordinho, para você abençoar o canal, para você fortalecer o nosso programa. Pix do Amor, 11 95275 3898, para você abençoar o nosso canal, para você dar uma força, uma moral aí ao nosso programa. Polícia Civil do Rio de Janeiro mostra criminosos camuflados prontos para matar. Olha aí os anjinhos do PT. O vídeo publicado pela corporação destaca o enfrentamento contra verdadeiros traficantes, Fábio? Não. Narcotraficantes? Não. Narcoterroristas. Gente, presta atenção. Eu não sou ninguém para chegar aqui em você e determinar o que você deve falar, de controlar uma narrativa, tá bem? Só que a direita, os jornalistas de direita, não aceitam chamar essas facções de apenas traficantes. São narcoterroristas. Narcoterroristas. Os governadores de direita, eles querem
que o governo classifique traficantes de drogas envolvidos em cartéis, em facções criminosas, como narcoterroristas. Você não ouviu errado, não. São narcoterroristas. Então, sempre que você for chamá-los, de se referir a eles, são narcoterroristas. Ai, Fábio, não são terroristas porque não defendem uma ideologia política. Não, né? Não defendem, não, uma ideologia política, não, né? Não defendem. Teve lugar no Rio de Janeiro que pessoas não puderam entrar. Em São Paulo, pessoas não puderam entrar. Em algum desses lugares, eu não me recordo, não sei se foi São Paulo, Rio de Janeiro, no Nordeste, não me lembro. Facções criminosas mataram eleitores de Jair Messias Bolsonaro, estenderam o corpo e jogaram o santinho ou o material de campanha no peito do cidadão eleitor de Bolsonaro. Estava fazendo campanha para Jair Messias Bolsonaro. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram disso? Aí vem falar para mim que eles não têm ideologia política. Vem falar pra mim. Que não são. Que não tem lado político, né? Nosso querido Gustavo Gaia, colapso total. Isso é muito pior do que o PCC, do que o Comando Vermelho no Brasil, e ele pede até pra gente se preparar. Vamos acompanhar Gustavo Gaia aqui no A Bordo, pra você ligado com a gente. De repente, o Brasil acordou e percebeu que nós não somos mais uma nação soberana, nós somos um narco-estado. Um governo que apoia traficante e fala que o traficante é vítima do usuário. Mas e se eu te falar que esse não é o nosso maior problema? Esse não é o pior legado que esse governo vai deixar. E me preocupa muito o fato de que muita gente finge que não está acontecendo um colapso econômico no país. As consequências desse colapso serão muito maiores e muito mais prejudiciais do que o Comando Vermelho e o PCC estão fazendo com a nossa nação. Então você imagine, realmente é um colapso gigantesco. Eu vou te mostrar agora um número só. 71,9 milhões de pessoas no Brasil estão inadimplentes. Não conseguem pagar suas contas, seus débitos, seus boletos e estão com nomes negativados. 72 milhões de brasileiros. No governo Bolsonaro era 61. Você viu que houve uma queda entre 19 e 22. No governo Lula aumentou em 10 milhões. E aí, todas as vezes... Quero te mostrar isso aqui. Esse vídeo aqui eu editei esse vídeo que eu vou te mostrar. Porque todas as vezes que eu entro nas redes sociais, o que eu mais vejo agora, é impressionante, são pessoas em várias cidades do Brasil, indo nas regiões que costumavam ser ali o polo comercial, mostrando que as pessoas simplesmente não estão indo comprar. As lojas estão fechando. Os fazendeiros estão perdendo todo o seu maquinário. É uma catástrofe nunca visto antes. Com quase 35 anos de oficial de justiça, eu nunca presenciei uma crise dessa. Para se adequar à queda no consumo, mais de 12 mil lojas fecharam as portas no Rio de Janeiro. Dessa vez, são 2 tratores que estão sendo apreendidos. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Fui lá em Canela, né, no Correio. Eu disse pra Mayara, vamos contar quantas lojas tem pra alugar aqui. Mais de 20 lojas para alugar em uma quadra. Então assim tá aí, ó, comércio do Brás. Caramba, fechou a loja lá também. Olha o comércio do Baitaba como é que tá. Aí a receita, como é que eu vou comprar e vou vender? Eu compro. Agora vender a quem? Olha pra aí como é que tá a cidade, ó. Giro aqui de quase 360 graus, ó. Vocês conseguem fazer a consulta até por CNPJ das empresas que estão deixando de pagar seus impostos. Muita gente que ainda não está vendo a gravidade que o Rio Grande do Sul está enfrentando.
talvez o Brasil, mas eu digo o Rio Grande do Sul porque é onde eu estou vendo, porque não é só São Leopoldo. Tem muitas cidades da mesma forma. O movimento tá fraco, eu tô falando, aí nego me critica. Cara, eu tô filmando, eu tô andando. Olha a situação aqui, a pedra. Eu pensei que tava de carro rindo. Mas infelizmente tá desse jeito. Vamos ver se o país tá quebrado mesmo, a conversa. 8h30 da manhã, terça-feira. Rua São Caetano. Achando que ia sair no camelô, filho? Olha o centro de Americana. Tá vazio. Faz o L. Olha isso aqui. Depois a galera fala que eu tô mentindo, que não tá fechando tudo. Isso aqui é tudo ponto comercial, ó. Fechou, ó. Tudo fechado, viu? Olha aqui na esquina aqui, ó. Um grande supermercado que vendeu demais. Foi isso aqui, ó. E tá fechado também, ó. Olha aí. Rapaz, tá fechando tudo. A galera fica dizendo que eu tô mentindo, mas tá fechando, ó. Olha aí, muito comércio. Tem outro bem aqui na esquina também, ó. Fechou. A situação que o Brasil está vivendo, do ponto de vista econômico, colapso é a melhor palavra para descrever. Isso vai destruir as famílias brasileiras muito antes do que PCC e Comando Vermelho. Embora as pessoas estejam agora muito vidradas nesse acontecimento do Rio de Janeiro, escutem o que eu estou te falando. O que está acontecendo com o comércio, o que está acontecendo com o varejo, não aconteceu nem na crise da Dilma. Todo comerciante está desesperado. E as pessoas estão sendo demitidas porque os comércios estão fechando. 1/3 das empresas no Brasil estão falindo, estão endividadas. E por que o desemprego não aumenta? Porque essas pessoas entram no Bolsa Família e elas não entram na equação do desemprego. O que está acontecendo é uma grande farsa de um suposto crescimento do PIB, de uma diminuição do desemprego, mas na verdade nós estamos a um passo do precipício. E parece que as pessoas não se importam com isso. O governo gastando muito mais que arrecada. Ano que vem, eles não têm dinheiro para mais nada. Vão ter que aumentar mais e mais impostos. E como é que fica a situação do povo brasileiro? Se a gente não virar o jogo, se a gente não tirar esse governo daí, sinceramente, eu não sei se vai ter outra opção a não ser todo mundo desse país que quer produzir vai ter que ir embora. Muito bem, meus queridos, esse é o Gustavo Gayer, mais uma vez, né, arrebentando aqui no nosso programa, para você que está sempre aqui comigo. Gosto de trazer, sim, os vídeos e o posicionamento do deputado Gustavo Gayer, que também, né, é youtuber e está sempre antenado aqui com tudo que está acontecendo no nosso Brasil brasileiro. Beleza, minha gente? Presta atenção aqui na reportagem. Gilmar Mendes cobra equilíbrio em operações policiais. Ministro do STF defende a criação de um protocolo rigoroso de prevenção e responsabilização por abusos sobre fiscalização efetiva das instituições de controle da atividade policial. Em postagem nas redes sociais, ministro influencer. Gilmar Mendes defendeu urgência de debate nacional sobre o tema. A declaração ocorre em meio às discussões sobre a recente mega operação no Rio de Janeiro que deixou 121 mortos, sendo 4 deles policiais. O debate sobre a segurança pública no Brasil é inadiável e deve buscar equilíbrio entre o necessário enfrentamento das facções criminosas e a redução da letalidade das operações policiais, afirmou o ministro. Esse equilíbrio exige o reconhecimento da importância da atuação das forças de segurança no combate ao crime organizado, com base em inteligência investigativa e na atuação técnica de seus agentes. Meus queridos, eu fiz uma pergunta aí há alguns minutos atrás e vou repetir. Quem de vocês ainda estão comigo e concordam com o que eu vou dizer? Ainda vão arrumar um problema para o governador Cláudio Castro. Você vai ver. STF
ainda vai arrumar um problema para o governador Cláudio Castro. Ai, 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 meus queridos. Enquanto isso, os Estados Unidos estão botando pra quebrar. Presta atenção. Estados Unidos atacam um barco no Caribe e matam 3 em operação contra o tráfico de drogas. A ação anunciada pelo secretário de Guerra, Pete, na madrugada deste domingo, dia 2, faz parte de uma série de operações na Venezuela. Deixa eu ver se é essa daqui. Estados Unidos já destruíram 16 embarcações no Mar do Caribe. Tá fácil não, hein? Os venezuelanos, colombianos, os narcoterroristas, esses sim, até os daqui, né? Pelo governo norte-americano, são classificados como verdadeiros terroristas. Narcoterroristas. Que espalham o ódio, que espalham o que há de pior, veneno, que eles enviam para os Estados Unidos, como disse o próprio Trump. São terroristas que enchem os Estados Unidos de veneno, que é aí os entorpecentes que eles acabam traficando para os Estados Unidos, a Europa e também para o Oriente Médio. E é tudo mais ou menos nessa rota, né? É tudo nessa rota ali pelo Pacífico. E lá está Donald Trump, o exército de Donald Trump, as forças, né, militares, as forças armadas dos Estados Unidos. Não o exército, a aeronáutica e a marinha estão lá, botando para quebrar. Botando para quebrar. E o Maduro, que busca agora acordo com os Estados Unidos, porém quer garantias. Segundo o Globo, o ditador venezuelano quer participação do chavismo em eventual processo de transição. Tá com medinho de morrer, hein? Tá com medinho de morrer. Só que o Trump falou que não quer conversa mais com o Nicolás Maduro, até retirou aí o negociador lá, tirou, né? O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, do Partido Socialista Unido Venezuelano, está disposto a iniciar negociações com os Estados Unidos, desde que haja garantias de participação chavista em uma possível transição política e anistia para os membros do governo. Ah, não! Ô Lula! O Maduro tá querendo anistia! Vocês ouviram isso daqui? Olha aqui. Eles querem anistia. Ô Lula, sem anistia. Cadê a turma do PT? Sem anistia. Estados Unidos sem anistia. Estados Unidos sem anistia. Trump sem anistia. Explode todo mundo, Trump. Vagabundos. Vagabundos. Narcoterroristas. Traficantes. Forças armadas corrompidas. Membros do governo que perseguem a oposição, que perseguem a população, que mata, sequestra em nome do chavismo. Agora querem anistia, olha só. Só para você que está chegando agora, não pegue o negócio pelas metades, né? O Maduro quer anistia agora. O Maduro quer anistia. Não é anistia no Brasil não, gente. É para eles lá, para que os Estados Unidos não triture todo mundo, né? Não coloque todo mundo no tacho e tire a banha de todo mundo. Na sexta-feira, dia 31 de outubro, fontes próximos ao governo venezuelano disseram que o presidente busca um acordo que preserve a influência do movimento no país. O chavismo, que governa a Venezuela, né? O chavismo, que está lá na Venezuela há mais de 25 anos, enfrenta pressão militar sem precedentes dos Estados Unidos da América. Nos últimos 2 meses, a administração de Trump intensificou ações contra o país sul-americano que possui
maiorias de reservas petrolíferas do mundo, né? Portalzinho aí meio de esquerda querendo, né, vender a narrativa que os Estados Unidos quer o petróleo da Venezuela. Sabe qual é a prova que os Estados Unidos não quer petróleo? Numa outra proposta que o Maduro fez a Trump, colocava os Estados Unidos como sócio da Venezuela. Ofereceu as reservas para os Estados Unidos. O governo de Donald Trump, do Partido Republicano, usa o combate ao narcotráfico como justificativa oficial para seus ataques próximos ao território venezuelano, no Mar do Caribe e no Pacífico. No Mar do Caribe e no Pacífico. A investida mais recente se deu no sábado, dia 1º, quando o governo dos Estados Unidos anunciou 16 embarcações foram destruídas desde setembro. No primeiro mandato, Trump tentou derrubar Maduro por meio de sanções econômicas e apoio ao governo paralelo de Juan Guaidó. Agora, segundo a imprensa norte-americana, Trump avalia autorizar ataques diretos contra as instalações militares venezuelanas, algo que ele próprio negou na semana passada. Segundo o Washington Post, Maduro já teria pedido ajuda à China, Rússia e Irã por causa do avanço das tropas norte-americanas no Caribe. Rapaz, que agonia, né? Que agonia, que agonia. Eu vou usar um exemplo aqui, simplório, simples. Você imagina, lá vem eles, os bandidões aí da sua cidade, estão na praça dizendo que vão invadir o seu bairro. Você em casa sem poder fazer nada. E eles estão vindo, e vem a cavalaria, né? E eles estão vindo, estão se movimentando. Cada dia eles postam na rede social uma foto de um lugar diferente, e você em casa numa agonia danada. E eles vão chegar aqui, eles vão matar todo mundo. Ai, 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 socorro, pelo amor de Deus. Nessa hora, nego lembra até de Deus. E aqui está, meus queridos. Ele quer acordo com os Estados Unidos. Só para constar, o Donald Trump mandou retirar todo tipo de negociação com o governo de Nicolás Maduro. Acabou! E já tem alguns dias, tá? Isso já se tem alguns dias. Acabou a negociação. Sem acordo, sem conversa, sem nenhum tipo de acordo. Para você que está ligado aqui no nosso canal, o Aborda Notícias, não se esqueça, gente, de ajudar o nosso programa, contribuir com o nosso canal. Precisamos da sua ajuda, precisamos da sua colaboração. Tudo que você faz aqui no Abordo, isso ajuda demais a gente manter o nosso programa no ar. Estamos precisando da sua ajuda via Pix, então colabore. Tem um Pix aí para você dar uma força e ajudar aqui o nosso canal. 11 952 75 3898. Você abençoa o canal, você abençoa o programa e traz aí um recurso para dar uma moral, uma força aqui no canal. Beleza? A gente vai continuar aqui com o nosso programa. Lembrando que você pode ir comentando o nome da sua cidade, pode ir mandando alô, mandando beijo. Nós estamos aqui para registrar a sua participação. Trump pede investigação sobre massacre de cristãos por muçulmanos na Nigéria. É mais uma atualização a respeito desse assunto que nós já estamos tratando aqui no nosso programa. Não é a primeira vez que a gente que a gente noticia isso daqui. Debates sobre a situação dos cristãos na Nigéria ganharam destaques depois que Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, utilizou a rede social Truth Social na sexta-feira, dia 31, para afirmar que muçulmanos radical têm promovido massacre contra cristãos no país africano. O republicano declarou que o cristianismo enfrenta uma ameaça existencial e pediu que o Congresso norte-americano inicie uma investigação urgente a respeito. Olha só, declaro a Nigéria um país de especial preocupação, mas isso é o de menos, escreveu Trump. Quando cristãos ou qualquer outro grupo semelhante são massacrados, como está acontecendo na Nigéria, algo precisa ser feito.
o presidente Trump, anunciou também, ele defendeu que os Estados Unidos não podem ficar de braços cruzados enquanto tais atrocidades acontecem. Além disso, o chefe da Casa Branca anunciou estar pronto e disposto a salvar os cristãos em redor ao mundo. Ao redor do mundo. No começo de outubro, o senador Ted Cruz declarou que mais de 50 mil cristãos foram mortos na Nigéria desde 2009. Gente, para quem é cristão, e aí, você cristão católico, você cristão evangélico, enfim, ore aí pela Nigéria, tá? Ore pela Nigéria. E também por outros países aí, Nicarágua, por exemplo, a própria Venezuela, tá? Presta atenção aqui, ó. Segundo, ainda tô um pouquinho para cima aqui. O número negado pelo governo local. Ele também responsabilizou grupos extremistas por destruir milhares de igrejas e escolas, além de apresentar um projeto de lei chamado Ato de Responsabilização pela Liberdade Religiosa na Nigéria de 2025, com o objetivo de proteger a comunidade cristã ou comunidades cristãs. Sunday Dare, porta-voz do presidente nigeriano, Bola Tinubu, rebateu as acusações dizendo tratar-se de um relatório irresponsável que alimenta mal-entendidos e afirmou que a Nigéria não está testemunhando um genocídio cristão, está enfrentando terrorismo que atinge a todos. Ser cristão virou terrorista, né? Olha isso. Oh, meu Deus do céu, gente. Então tá aí o Donald Trump iniciando uma investigação sobre os massacres de cristãos por muçulmanos na Nigéria. Não é de agora, né? Por exemplo, a igreja a qual eu pertenço, todo culto, eles fazem oração por um projeto chamado Portas Abertas. E todo dia é dia de orar por um país. Então isso é compartilhado nos grupos, entre os irmãos da igreja e nos cultos. Por exemplo, se o culto é no domingo, digamos, dia 2, tem um país para orar. E antes da pregação, antes da palavra, eles iniciam ali uma oração por aquele país. E aí, minha gente, nós sabemos muito bem que há sim perseguição a cristãos nesses países. Alguns países da África, países do Oriente Médio, países da América Latina, sobretudo onde o comunismo governa. E eu fico louco, gente, de verdade. Primeiro, dar os parabéns por Trump, por estar aí defendendo os cristãos, né? Eu fico louco quando o presidente do Brasil bate no peito e fala, na reunião do Foro de São Paulo, que eles chegaram a dizer que não existia, né? Eu fico louquinho da cabeça. Por quê? Eles dizem o seguinte: eles nos atacam dizendo que somos comunistas. Isso não é um ataque. É um elogio, porque nós temos orgulho de ser comunistas. Aí beleza, vou até tirar a música. Aí você tem, por outro lado, pastores, líderes evangélicos, cristãos, no modo geral, padres, que vão lá e simplesmente declaram apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, esquecendo que Lula é comunista, segundo ele, com orgulho, deu declarações abertas sobre isso. E aí tem gente que apoia Lula. No mesmo culto em que eles dizem bem do governo, que chegam até a pedir apoio para o governo de Lula,
Eles fazem arrecadação para enviar para os missionários que estão sendo perseguidos em países comunistas. Cara, não dá para entender isso. E não é uma crítica ao reino de Deus, ao governo de Jesus Cristo. Não. É uma crítica a determinados líderes que ainda não entenderam o que o comunismo fez e faz a cristãos no mundo inteiro. Aí no mesmo culto em que eles elogiam Lula, no período de campanha, pedem votos para os fiéis. No mesmo culto, eles pedem doações para manter os missionários em países comunistas que são perseguidos pelo regime comunista. Aí fica bem difícil a gente entender, né? Aí fica bem difícil da gente entender. E Luiz está aí, ó, tentando aproximar dos evangélicos. Colocou a Janja para poder ajudar o Lula a aproximar dos evangélicos. Para você que gosta desse canal, quem aqui ama? Só os que amam esse canal. Não pense você que não gosta de mim, porque tem quem gosta. É poucos, mas tem. Só você que ama esse canal vai comentar agora 45 e dizer: eu amo esse canal. Eu amo esse canal. Você que ama as notícias que eu trago aqui. Você que ama o que eu faço aqui. Então comenta: eu amo esse canal. Eu amo esse canal. Vai comentando e dando essa força aqui para o nosso programa. Tá bem? Eu amo esse canal, gordinho. Polícia interroga a mulher que ameaçou Nicolas Ferreira de morte. Os agentes ouviram nesse sábado, dia 1º, Brenda Laranja, responsável pelas mensagens. Tá aí um cara cristão, tá? Tá aí um cara cristão, tá bem? Nicolas Ferreira. Pregador, inclusive, né? A Polícia Legislativa Federal concluiu em menos de 2 meses as investigações sobre as ameaças feitas nas redes sociais ao deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas. Os agentes interrogaram nesse sábado, dia 1º, Brenda Laranja, responsável pelas mensagens. O processo surgiu para o Ministério Público Federal. Em 12 de setembro, um perfil chamado @Melzinho do Cão. Eita! Na plataforma X tem que ser do cão mesmo, né? Publicou: vou te matar a tiros, seu merda. Conforme relatou Nicolas Ferreira. A autora afirma ser filiada ao Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo. Declarou intenção de disputar o cargo por outro partido. Ela disse que a frase ameaçadora teria sido em tom de sátira, segundo o portal Metrópolis. A Polícia Legislativa apurou. A mensagem caracterizou a ameaça à honra de Nicolas Ferreira. Depoimentos e provas foram reunidos para identificar a mulher que responderá por ameaça, injúria e incitação ao crime nas redes sociais. Outras pessoas foram alvo das investigações, o que inclui o policial militar reformado do Ceará, Veríssimo Torres. Ele teria publicado ameaças depois do deputado comentar em setembro o assassinato do ativista americano Charlie Kirk. O parlamentar reagiu às ameaças e tornou público o nome de pessoas que celebram o crime. Quem não se lembra do vídeo que o Nicolas fez, né? Como é que é?
eles não te chamam de extremistas porque eles te consideram extremistas. Eles te chamam de extremistas para te eliminarem. É assim que o Nicolas tratou a situação. Curto, reto e grosso. Desse jeito. E quanta babaquice a gente vê, né, no Brasil. A gente não, eu sei que a gente não pode menosprezar isso e apenas tratar como babaquice, como algo mais simples, né? Colocando adjetivos mais simples. O nome disso daí, meus queridos, é extremismo. Isso é o verdadeiro extremismo. Ameaça de morte. Isso é extremismo. Isso é extremismo. Ainda mais quando você vê parlamentares, né, ameaçando uns aos outros, chamando de extrema direita, de extrema isso, de direita ultra radical. O que eles estão fazendo? Incitando o ódio. É isso que eles estão fazendo. É incitar o ódio contra os parlamentares, contra as pessoas de bem, como Nicolas Ferreira. E é isso que eles querem. Alôzão todo especial para você na programação do Abordo Notícias. Como é bom receber você aqui com muito carinho, com muito amor. Tá gostando aqui do nosso canal? Tá gostando do cenário? Essa semana nós teremos mudanças aqui no cenário. Ai, ai, ai. Vai ser uma semana bem trabalhosa aqui, né? Para você que gosta do programa, para você que curte o meu canal, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz com o que vem por aí. Estou muito feliz com o que vem por aí. Enquanto isso, você vai metendo o dedo no like, vai compartilhando, vai levando para frente todo o nosso conteúdo, meus queridos e queridas do meu Brasil brasileiro. Quem gosta do Abordo Notícias e pode dar uma contribuição, pode ajudar o canal, aqui tem o lugar para você. 11 95275 3898. Vem cá dar uma moral pra gente. Vem cá abençoar o nosso programa. 11 95275 3898 para você abençoar o Abordo, para você facilitar aqui o nosso trabalho. 11 95275 3898. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra... Alôzão, meu querido Edson Silva. Alô, seu Edson Silva. Obrigado pelo carinho aí, obrigado pela audiência, tá colaborando com a gente. Mandou 10.22. Obrigado. José Barbosa Correia mandou 5.22. Manda qualquer valor aí, gente, inclua o ponto 22. Fábio, vou mandar 0.22. Não tem problema não, manda aí 0.22. Será importante, de grande valia aqui no nosso canal, beleza? 11 95275 3898. Para você abençoar o canal, para você fortalecer o Abordo Notícias. Notícia de peso direto pra você feliz. Esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu, seu amigo Gordinho. Obrigado, eu amo Abordo Notícias. Eliese, valeu, muitíssimo obrigado, querida. Maria da Silva Brito, 45, valeu, Maria, valeu. Eles esquecem que o tempo de Deus é desconhecido. Valeu, Lau. Grande abraço, Lau Oliveira. Aquele abraço, Lau Oliveira. Deixa eu ver quem mais. Quem mais está aqui na sintonia do Abordo? Deixa eu ver. Paulo RG Monteiro, 45. Valeu, Pauleira. Deus abençoe. Ailton Cavalcante, 45, comentou. Eu amo esse canal, Lau. Wolf está com a gente. Eu amo esse canal.
Eleusa Batista, eu amo esse canal, que legal, bem-vindos aqui ao Abordo Notícias. Enquanto isso, você dá uma força pra gente via Pix e abençoa o nosso programa. Precisamos aí da sua ajuda, precisamos da sua doação, a sua colaboração é muito importante aqui no nosso programa. Mas sem deixar de questionar, quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu! Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Abordo Notícias, pode acreditar. Aqui tem verdade pra te informar. 11952753898 para você abençoar o nosso programa. Te mandei uma coca de 1 litro, Fábio. Valeu, Edson. 10,22 aqui, meu irmão. Deus abençoe você, Edson. Muitíssimo obrigado, Edson. Chegou aqui a sua Coca-Cola. Maravilhosa, Edson. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu, seu amigo gordinho. Hora certa pra você ver que tá ligado aqui com a gente. Ai, 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 ai. Muitíssimo obrigado pelo seu carinho e audiência, tá bem? Fortaleça o nosso trampo aí. Muitíssimo obrigado mesmo, beleza? Que bom ter você por aqui no Abordo. Como é que tá aí o canal hoje? Tá legal? Tão gostando? Chega junto aí, meus amores. Vamos lá, ajudando o canal. Pix do Abordo, Pix do Abordo, na tela. É 11 95275 3898. Botão errado, né? Apertei a vinheta da hora aí sem querer. Vai me desculpando aí, vai perdoando aí. É falha nossa. O jogo é jogado, gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Rindo da turma que quer censurar, mas sem deixar de questionar. Quem comanda esse barco você já conhece. Sou eu, seu amigo gordinho, seguindo por aqui. Pra você que está ligado com a gente, onde você estiver, como é bom ter você por aqui, meus queridos e queridas de todo o Brasil ligados no nosso canal. Abraço todo especial pra nossa querida Gladys. Ei, maravilhosa. Abraço, Gadeza. Grande abraço, querida. Deus abençoe sua vida. A esquerda lacrando, a gente desmascara. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esquema, mentira, manipulação. Aqui a verdade ganha espaço no som. Gente, olha só que legal isso. Muito bem, vou trazer o Dr. Jeffrey Chiquini agora. Tá bem num vídeo bem legal que ele fez aí a respeito da união aí dos governadores de direita nessa situação lá do Rio de Janeiro. Tá na tela. Gente, olha só que legal isso daqui. Enquanto a esquerda sai em defesa de criminosos e do crime organizado, a direita se une contra o crime organizado, se une para enfrentar a criminalidade. Governadores lançam consórcio da paz para reforçar segurança pública. E eu achei muito legal isso daqui, primeiro, porque é a união da direita. Governadores de direita se unindo em prol do Brasil. Segundo, porque é o fortalecimento dos estados. Nas democracias, o melhor formato de democracia é o fortalecimento dos estados. Enquanto o socialismo, e esse é o projeto do Lula, quer todo o poder na União,
O governo federal quer ficar com todo o poder. O governo federal quer ficar com a segurança pública, quer ficar com os impostos e tributos, quer ficar com a saúde. No socialismo é assim, né? Todo o poder nas mãos da União, enfraquecendo os estados. Veja que a direita quer o fortalecimento dos estados. Estados com segurança pública forte. Isso daqui é uma notícia maravilhosa. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou a criação de um consórcio da paz entre estados para integrar ações de segurança pública. Olha só que legal. A proposta é que a sede do grupo seja no Rio. Eu achei muito legal isso daqui. Com foco em troca de informações, apoio logístico, olha só que sensacional, e cooperação entre forças policiais. Achei realmente muito legal. E toda a imprensa está repercutindo. Jornal com viés de esquerda. Em reunião no Rio de Janeiro, governadores acusam Lula de omissão na segurança. Olha só isso daqui. É exatamente isso que aconteceu. Lula negou apoio à operação do Rio de Janeiro. Não enviou o exército, não enviou a Força Nacional e agora, como vocês viram no vídeo anterior que eu postei, está inclusive jogando contra e criando problemas na investigação, criando problemas para o governador Cláudio Castro e incentivando toda a sua cachorrada a ir contra, a atacar Cláudio Castro. Mas não vai conseguir porque a direita voltou a se unir. Isso daqui é maravilhoso. Aí, segue os noticiários. Olha só. A polícia diz que pessoas que tiraram corpos de mata serão investigadas. E isso aqui está certo também, tá? Por quê? Olha só. O Código Penal brasileiro, artigo 347, diz que isso é fraude processual. Você modificar o local dos fatos, atrapalhando a perícia, isso é crime. E foi exatamente isso que fizeram. Tiraram os corpos do local dos fatos, tiraram as fardas dos terroristas. Eles estavam fardados, os vagabundos estavam fardados, colete balístico, tiraram as fardas, deixaram todo mundo de cueca, enfileiradinho, ou seja, modificaram o local. Isso é crime. Artigo 347 do Código Penal, inovar artificiosamente na pendência de processo civil administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa. Foi exatamente o que aconteceu. Com o fim do quê? De induzir a erro o juiz ou o perito. Foi isso que fizeram. Tá? Induzir a erro o juiz, se vitimizar. Então tiraram a farda dos vagabundos e deixaram de cueca. Então aqueles soldados, de repente, não são mais soldados, estão sem fardas. E atrapalhar o perito. O perito vai chegar no local do confronto, não tem corpo, não vai conseguir entender a dinâmica do confronto. Então tiraram o vagabundo de trás da barricada, modificaram a cena. Crime. E a pena em dobro se atrapalhar processo penal, que é o caso. Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, que é o caso, as penas aplicam-se em dobro. Tá? E o Código de Processo Penal vai dizer o seguinte, que o delegado de polícia tem que preservar o local dos fatos. Olha só como a lei penal, a legislação penal protege o local dos fatos, que agora foi todo modificado. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, o delegado deverá, inciso 1, dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado de conservação das coisas, até a chegada dos peritos. Nesse caso do Rio de Janeiro, modificaram toda a cena, olha, empilharam todos os corpos, tiraram fardas, tiraram colete, tiraram botas táticas, mas tem mais uma observação que eu quero fazer aqui com vocês. Gente, vocês estão vendo essa formação aqui de corpos um do lado do outro? Isso aqui também tem um outro significado, tá? Normalmente, grupos terroristas fazem isso, tá? O Hamas e o Hezbollah sempre fazem isso depois de operações. Por quê? Primeiro, para modificar o local. Agora, os grupos terroristas fazem isso para se vitimizarem e chamar a atenção de organismos internacionais. Não foi exatamente essa a finalidade? Primeiro, se vitimizarem e chamar a atenção da imprensa. Por onde já circulou essa foto? Então veja como essa gente
né? Eles têm relação com grupos terroristas, eles agem da mesma forma. Esse é o mesmo modus operandi de grupos terroristas, de colocar os corpos nessa formação. Gente, não tem anjinho aí não, tá? Não se iludam. E essa é a raiva da esquerda, tá? Não morreu nenhum inocente. Tá? Então agora o ministro Alexandre de Moraes está se dirigindo, né, para o Rio de Janeiro para investigar, né? Tem que investigar primeiro os terroristas que sequestraram o Rio de Janeiro. 60% do Rio de Janeiro já está nas mãos de facções criminosas, né? 60% do Rio de Janeiro já não está sob controle do Estado formal. Então deveria o STF estar preocupado em investigar o crime organizado, mas haverá investigação contra agora o governador, agentes de segurança pública. Agora esse modus operandi aqui mostra que nós estamos lidando com terroristas. Já não é mais um confronto polícia contra crime organizado. Não, isso daqui é narcoterrorismo, tá bom? Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Valeu, Jeffrey Chiquini, para você aqui no A Bordo, nos acompanhando onde você estiver. Não se esqueça, gente, de fortalecer o nosso programa com um like maravilhoso e, se der, faça o Pix, ajude aqui o A Bordo Notícias. Estamos precisando da sua ajuda, do seu carinho, então colabore e abençoe o programa. Colabore também se inscrevendo e ativando todas as notificações para você não perder um só de nossos vídeos, para você não perder o nosso conteúdo.